Senhor Jesus, nós iniciamos este clamor reconhecendo que sem a Tua direção, qualquer caminho se torna um labirinto de incertezas. Entramos na Tua presença com o título de que o Senhor é o nosso socorro, bem presente no dia da angústia, a rocha firme onde os nossos pés encontram segurança. Pai, olha para este Teu Filho, que hoje não pede apenas descanso, mas pede destino. Ele não pede apenas alívio, mas pede o mapa para a sua vitória. Jesus, coloca as Tuas mãos sobre os olhos deste Teu servo, para que as escamas da confusão caiam por terra agora. Que o Teu Espírito Santo seja o guia que nos precede, nivelando os montes e endireitando as veredas tortuosas. Clamamos para que cada palavra dita aqui seja um farol, iluminando a escuridão da indecisão, pois onde o Senhor guia, a vitória não é uma possibilidade, é uma garantia absoluta. Senhor Jesus, a Tua palavra diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Eu clamo agora por um alinhamento divino na caminhada desta pessoa. Muitas vezes corremos em direções que não são as Tuas, gastando energia em caminhos que só levam ao cansaço. Por isso, Jesus, eu peço, trava as portas que não são para nós e escancara os portões que o Senhor desenhou para o nosso sucesso. Que a nossa vontade se curve à Tua vontade soberana. Tira-nos das rotas de desvio, afasta-nos dos atalhos que parecem fáceis, mas que roubam o nosso tempo. Guia-nos pelo caminho estreito da obediência, pois sabemos que é nesse caminho que a glória de Deus se manifesta. Que cada passo dado a partir de hoje tenha o selo da Tua aprovação, transformando a nossa jornada em um rastro de luz e propósito. Senhor Jesus, o nosso socorro vem de Ti, que fizeste os céus e a terra. Muitas vezes nos sentimos perdidos porque olhamos apenas para o que é natural, para o que os olhos humanos alcançam. Mas hoje pedimos uma visão de águia. Abre o entendimento deste Teu Filho para que ele veja as oportunidades onde outros veem problemas. Dá-lhe a clareza para enxergar a saída no meio da crise. Como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu para ver os carros de fogo ao redor, abre os olhos desta pessoa agora para que ela perceba que o socorro celestial é maior do que o cerco do inimigo. Que a confusão mental seja dissipada pela clareza do Espírito Santo. Que ele saiba exatamente onde colocar o pé, com quem falar e qual decisão tomar, sentindo a segurança de quem é guiado pelo Criador do Universo. Senhor Jesus, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades que tentam trancar os nossos caminhos. O inimigo arma laços e ciladas para nos fazer tropeçar rumo à vitória. Mas o Senhor é o nosso general de guerra. Clamamos por discernimento espiritual para identificar cada armadilha oculta no caminho. Dá-nos a estratégia que confunde o adversário. Que o Teu Espírito sopre no ouvido deste Teu servo os segredos do reino, revelando o que está em oculto. Decretamos que nenhuma ferramenta preparada contra Ti prosperará. Toda emboscada de inveja, todo plano de retrocesso e toda palavra de maldição que tentava obstruir a Tua passagem são anulados agora pelo poder do nome de Jesus. O Senhor vai à frente, quebrando as trancas de ferro e despedaçando os ferrolhos de bronze,
para que você passe em triunfo. Senhor Jesus, existem estações na nossa vida que parecem desertos sem fim, onde o sol da provação castiga e a sede de vitória nos consome. Mas lembramos que no deserto o Senhor guiou o teu povo com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Pedimos que esse mesmo socorro se manifeste agora. Não nos deixes sozinhos nesta travessia. Que a tua presença seja a sombra que nos refresca e a luz que nos aquece. Que no meio da aridez o Senhor faça brotar fontes de águas vivas. Não permitas que a murmuração ou o desânimo nos façam morrer no deserto. Dá-nos a perseverança de Josué e Calebe, que viram além das dificuldades e focaram na promessa da terra, que mana leite e mel. O deserto é apenas o caminho, não é o destino. A vitória está logo ali, e o Senhor é quem sustenta os nossos joelhos vacilantes até a chegada. Senhor Jesus, o Senhor tem as chaves da vida e da morte, e quando o Senhor abre uma porta, ninguém pode fechar. Eu clamo agora pelas portas que mãos humanas tentaram trancar na vida deste teu filho. Portas de emprego, de ministério, de restauração familiar e de novos projetos. Jesus, o Senhor, é o nosso socorro no momento da estagnação. Nós ordenamos que todo bloqueio espiritual caia por terra agora. Que o favor de Deus preceda este teu servo, fazendo com que ele encontre graça diante de pessoas influentes. Que as portas de ouro, aquelas que trazem prosperidade e honra, se abram de par em par. Declaramos que o tempo de bater e não ser atendido acabou. O Senhor está abrindo caminhos onde não havia caminho, e a sua luz está iluminando as conexões certas para que a vitória seja estabelecida com solidez. Senhor Jesus, a vitória é construída sobre decisões sábias. Muitas vezes o que nos impede de vencer não é o inimigo, mas a nossa própria falta de sabedoria ao escolher os caminhos. Por isso, como Salomão, não pedimos riquezas ou vida longa, mas pedimos um coração sábio e entendido para governar a nossa própria história. Jesus, guia a mente deste teu filho, que ele não decida por impulso, nem pelo medo, nem pela pressão dos outros. Que a tua sabedoria seja o filtro de cada palavra e de cada ação. Dá-lhe o discernimento para saber a hora de falar e a hora de calar, a hora de agir e a hora de esperar. Quando caminhamos com a sabedoria do alto, os obstáculos se tornam degraus e as crises se tornam oportunidades de crescimento. Que o teu socorro se manifeste na inteligência espiritual renovada agora. Senhor Jesus, clamamos contra todo espírito de atraso e lentidão que tenta fazer com que o que deveria levar meses leve anos. Repreendemos agora o espírito de impedimento que faz a vida parecer uma caminhada no lodo, onde se faz muito esforço e se sai pouco do lugar. O Senhor é o Deus da aceleração. Pedimos que o teu socorro traga uma velocidade divina aos processos desta pessoa. Que o tempo perdido seja remido. Que as etapas sejam vencidas com agilidade sob a tua mão poderosa. Declaramos que as correntes da procrastinação e do desânimo foram quebradas. O Senhor está colocando patins espirituais nos pés deste teu filho, para que ele avance com força e rapidez rumo ao alvo.
O tempo da colheita foi antecipado, e a vitória que estava retida é liberada agora pelo comando do Rei dos Reis. Senhor Jesus, nenhum caminho rumo à vitória é isento de gigantes. Mas o Senhor nos ensinou através de Davi que não é pela força e nem pela violência, mas pelo teu Espírito que vencemos os Golias da vida. Eu clamo agora por aquele filho que está diante de um problema que parece um gigante intransponível. Jesus, o Senhor é o nosso socorro e o nosso escudo. Ungimos agora a pedra da fé nas mãos desta pessoa. Que ela não olhe para o tamanho do problema, mas para a grandeza do Deus que ela serve. Dá-lhe a autoridade de quem sabe que o gigante tem apenas carne e osso, mas nós temos o nome sobre todo o nome. O gigante vai cair por terra. A vitória sobre o impossível é o que o Senhor preparou para este dia. Receba a coragem de um guerreiro e a precisão de um vencedor, pois o Senhor peleja por ti. Senhor Jesus, o peso das batalhas, muitas vezes, tenta roubar a nossa coragem, fazendo-nos sentir vontade de recuar para o anonimato ou para a segurança do deserto. Mas o Senhor nos chamou para sermos mais do que vencedores. Clamamos agora por um batismo de coragem santa no peito deste teu filho. Tira todo o medo do fracasso, toda a timidez espiritual e toda a insegurança. Como o Senhor disse a Josué: sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que essa promessa seja o combustível para este novo tempo. O Senhor é o nosso socorro, e nele não há derrota. Que a cada passo dado rumo à vitória, a convicção do teu cuidado cresça. Levanta o semblante deste teu servo e faz com que ele marche com a certeza de que a vitória já foi decretada no céu. Senhor Jesus, à medida que caminhamos rumo à vitória e o teu favor se manifesta, os olhos da inveja tentam nos cercar. Mas a tua palavra diz que o Senhor nos cerca com a tua benevolência, como com um escudo. Pedimos que o Senhor blinde agora os caminhos deste teu filho. Que toda seta de inveja, todo olho grande e toda torcida contrária sejam cegados pela tua luz. O que Deus abençoa, homem nenhum amaldiçoa. Selamos com o sangue de Jesus a saúde, a família, os bens e os projetos deste teu servo. Que ele possa prosperar diante de todos, sem que o mal consiga tocá-lo. O Senhor é a nossa sentinela que não dorme, e clamamos por uma proteção angelical ao redor de cada passo dado. Que a vitória seja celebrada em paz, debaixo da sombra do Onipotente, onde nenhum mal terá sucesso. Senhor Jesus, o Senhor nos criou para sermos frutíferos e multiplicarmos. Clamamos para que o caminho rumo à vitória seja também um caminho de prosperidade em todas as áreas. Que o trabalho das mãos deste teu filho seja abençoado e que o fruto do seu suor seja multiplicado. Tira-nos da mentalidade de escassez e coloca-nos na rota da abundância. Que ele seja como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. O Senhor é o nosso socorro nas finanças e na vida profissional. Pedimos que ideias criativas, estratégias de negócios e oportunidades de crescimento brotem neste caminho. Que a vitória financeira seja um testemunho da tua fidelidade, permitindo que este teu servo
seja um canal de bênção para muitos outros. Senhor Jesus, existem situações que não são apenas problemas, são muralhas de Jericó no nosso caminho. Parecem intransponíveis e impenetráveis, mas o Senhor nos ensinou que, com louvor e obediência, as muralhas caem por terra. Eu clamo agora por aquele que está diante de uma muralha na justiça, na saúde ou na família. Jesus, o Senhor é o nosso socorro, que faz o impossível acontecer. Nós ordenamos que essa muralha comece a estremecer agora. Pelo poder do teu nome, que as estruturas do que impedia a tua passagem sejam abaladas. A vitória não virá pela força do braço, mas pelo poder da oração. Continue marchando, continue orando, pois no momento determinado por Deus, o som da tua vitória será ouvido e os obstáculos desmoronarão diante dos seus pés. Senhor Jesus, de nada adianta a vitória se perdermos a nossa alma ou o nosso caráter no processo. Pedimos que o Senhor nos guie pelo caminho da integridade e da santidade, que a busca pela vitória nunca nos faça negociar os teus valores. O Senhor é o nosso socorro para nos manter puros em um mundo de corrupção. Ajusta a bússola do nosso coração para que a nossa maior vitória seja sempre a nossa comunhão contigo. Que a tua voz no nosso interior seja mais alta do que o barulho das ambições humanas. Faz-nos vencedores que permanecem humildes, conquistadores que permanecem generosos e heróis que nunca esquecem de onde vieram. Que a nossa trajetória seja marcada pela ética do reino, para que a nossa vitória seja duradoura e traga glória eterna ao teu nome. Senhor Jesus, ninguém vence sozinho. No caminho rumo à vitória, o Senhor coloca pessoas estratégicas, conexões de destino que nos ajudam a chegar mais longe. Clamamos para que o Senhor envie agora esses ajudadores do reino. Tira do nosso caminho quem veio para sugar ou para nos desviar, e aproxima aqueles que trazem sabedoria, apoio e recursos. O Senhor é o nosso socorro na gestão dos nossos relacionamentos. Pedimos por amizades que edifiquem e parcerias que prosperem. Que o Senhor una este teu filho a pessoas que tenham o mesmo propósito e o mesmo espírito de vitória. Que as redes de apoio sejam estabelecidas e que as portas se abram através das mãos de quem o Senhor separou para ser bênção na nossa vida. Senhor Jesus, a jornada rumo à vitória pode ser longa e o cansaço pode bater com força. Pedimos que, nos momentos de fadiga, o Senhor nos carregue no colo. O Senhor é a nossa força renovada. Não permitas que a exaustão se torne murmuração. Quando o corpo estiver cansado, que o espírito esteja fortalecido. Dá-nos o descanso necessário, mas não nos deixes parar. Que cada parada seja um oásis de renovação e não um cemitério de sonhos. Jesus, o Senhor é o fôlego da nossa vida. Sopra agora um vigor novo sobre este teu servo, que sente que as pernas estão pesadas. Receba o toque de vida que te faz continuar, sabendo que a linha de chegada está mais próxima do que você imagina. O socorro chegou para te levar até o fim. Senhor Jesus, muitas vezes a maior batalha não está do lado de fora, mas dentro de nós, no campo da mente, das emoções e dos traumas passados. De nada adianta vencer o mundo se estivermos derrotados por dentro. Por isso, clamamos pelo teu socorro na nossa cura interior. Tira o medo do sucesso.
cura a síndrome do impostor e remove toda a autossabotagem. Guia-nos rumo à vitória sobre nós mesmos, sobre as nossas limitações e sobre as vozes que dizem que não somos capazes. Que a nossa mente seja o solo onde a vitória é plantada e cultivada pela fé. Reveste este teu filho com a armadura da confiança divina, para que ele marche por fora com a mesma paz que reina por dentro. A vitória completa é aquela que começa na alma. Senhor Jesus, o Senhor nos fala através de sinais e confirmações. Pedimos que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis à tua voz e olhos atentos aos teus sinais no caminho. Que não passemos despercebidos pelas oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. O Senhor é o nosso socorro na interpretação do tempo e das estações. Se a vitória está chegando, dá-nos a paz da confirmação. Se é hora de agir, dá-nos o impulso da certeza. Que a oração deste teu filho não seja apenas um clamor de dúvida, mas uma conversa de intimidade, onde o Senhor revela o próximo passo. Que ele veja as pequenas vitórias diárias como sinais do grande triunfo que o Senhor está preparando. O caminho está iluminado e os sinais de Deus estão por toda parte. Senhor Jesus, o inimigo usa a confusão para nos fazer andar em círculos, gastando tempo e energia sem sair do lugar. Repreendemos agora todo espírito de labirinto na vida desta pessoa. Declaramos que a neblina da dúvida está se dissipando. O Senhor é o nosso socorro, que traz clareza absoluta. Como o Senhor guiou os sábios do Oriente com uma estrela, guia a vida deste teu filho com a tua luz inconfundível. Que ele não precise mais tentar a sorte, mas que ele caminhe na certeza da direção profética. Onde havia um caminho confuso, agora há uma estrada plana e bem sinalizada. O Senhor está endireitando o que estava torto e iluminando o que estava escuro. Saia do ciclo de confusão e entre na rota direta da conquista. Senhor Jesus, a vitória é reservada para aqueles que persistem. Lembramos da viúva persistente que não desistiu até ser atendida. Pedimos que o Senhor injete essa mesma tenacidade no espírito deste teu filho, que ele não pare no primeiro não, nem desanime no primeiro obstáculo. O Senhor é o nosso socorro para manter a chama da fé acesa quando o vento sopra contra. Dá-nos a unção da teimosia santa, aquela que não aceita nada menos do que o que Deus prometeu. Que a cada dificuldade a sua fé se torne mais forte. A vitória está sendo forjada na sua perseverança. Não retroceda, não desista de bater, pois a porta vai se abrir e a recompensa da tua persistência será maior do que tudo o que você sacrificou no caminho. Senhor Jesus, as pessoas que caminham conosco podem acelerar ou travar a nossa vitória. Pedimos por um discernimento apurado para escolher quem deixamos entrar no nosso barco. O Senhor é o nosso socorro para identificar lobos em pele de cordeiro e oportunistas que tentam se aproveitar do brilho que o Senhor colocou em nós. Tira de perto quem traz fofoca, desânimo ou deslealdade. Traz para perto quem soma, quem ora e quem acredita no nosso propósito. Que as parcerias profissionais e os relacionamentos pessoais sejam filtrados pela tua sabedoria. Guia este teu filho para conexões que sejam solo fértil para a vitória. Que o caminho seja compartilhado com pessoas de coração puro,
para que a conquista seja doce e sem amargura. Senhor Jesus, a espera dói e muitas vezes pesa mais do que a própria batalha. Clamamos por aquele que está esperando por uma resposta há anos e sente que o seu socorro está demorando. Pai, renova a paciência deste teu filho. Ensina-o que o tempo de Deus não é atraso, é preparo. O Senhor está preparando o caráter dele para suportar o peso da bênção que está chegando. Que ele não se canse de fazer o bem e de esperar no Senhor. Dá-lhe o refrigério necessário para aguentar mais um dia, mais uma semana, sabendo que a manhã da alegria está rompendo. A vitória tardia muitas vezes é a mais esplendorosa. Receba o socorro da paz que acalma a pressa ansiosa e te faz descansar no tempo perfeito do Criador. Senhor Jesus, muitas vezes os nossos caminhos são travados por palavras que nós mesmos dissemos ou que ouvimos de pessoas próximas. Palavras que dizem que não vai dar certo, que você não é capaz ou que isso não é para você. Repreendemos agora toda palavra de maldição e autoderrota. O Senhor é o nosso socorro para reprogramar a nossa linguagem. Declaramos que a vida e a morte estão no poder da língua e hoje escolhemos falar vida. Escolhemos profetizar vitória. Cancelamos todo o decreto de fracasso lançado sobre este caminho. A partir de hoje, a boca deste teu filho será um instrumento de proclamação da tua glória. Onde havia pessimismo, haverá confissão de fé. A vitória começa com o que você diz, e o que você diz hoje é: o Senhor é o meu guia e eu vou vencer. Senhor Jesus, a vitória completa inclui o transbordamento. Pedimos que o Senhor guie este teu filho por caminhos de multiplicação. Que o pouco se torne muito nas tuas mãos. Que os projetos que ele iniciar cresçam e frutifiquem além das expectativas humanas. O Senhor é o nosso socorro, que multiplica o azeite da viúva e os pães no deserto. Clamamos por uma bênção de frutificação sobre a mente, sobre as finanças e sobre o ministério desta pessoa. Que ela não seja apenas um vencedor solitário, mas um distribuidor de bênçãos. Que a abundância do reino se manifeste em cada passo, removendo toda limitação e todo teto que tentava impedir o crescimento. O céu é o limite quando Jesus é o guia, e hoje declaramos que o tempo da colheita abundante chegou. Senhor Jesus, a vitória traz novos desafios, e um deles é manter a essência quando a honra chega. Pedimos que o Senhor nos guie também no momento do sucesso. Não permitas que o orgulho ou a soberba entrem no coração deste teu filho. O Senhor é o nosso socorro para mantermos os pés no chão enquanto a cabeça toca o céu. Que ele se lembre sempre que a vitória veio de ti. Que a sua postura seja de gratidão e serviço. Que o sucesso não o afaste da tua presença, mas o aproxime ainda mais. Dá-lhe a sabedoria para administrar a vitória com humildade, para que ela não seja passageira, mas uma fundação sólida para novos e maiores voos. Que o Senhor seja glorificado tanto no seu choro quanto no seu riso de triunfo. Senhor Jesus, de nada vale a vitória se não houver saúde para desfrutá-la. Pedimos que o Senhor blinde o corpo deste teu filho enquanto ele marcha rumo à conquista. O Senhor é o nosso socorro contra toda enfermidade,
contra o esgotamento físico e contra as doenças silenciosas causadas pela tensão. Renova as células, fortalece o sistema imunológico e dá vigor aos ossos. Que ele tenha fôlego para correr a maratona e chegar inteiro no pódio. Declaramos que a saúde divina flui pelo seu corpo agora, removendo toda fadiga e toda inflamação. Você terá saúde para ver seus filhos crescerem, para desfrutar do fruto do seu trabalho e para servir ao Senhor por muitos anos. A vitória inclui o corpo são e a mente sã. Caminhe com vigor, pois o Senhor é a tua saúde. Senhor Jesus, o medo do amanhã é um peso que tenta travar os nossos pés hoje. Mas o Senhor é o nosso socorro eterno e o dono do tempo. Clamamos pela libertação total de todo medo do que está por vir. O futuro não é um monstro desconhecido, é um terreno onde o Senhor já pisou e já preparou o sustento. Tiramos agora toda a ansiedade sobre o que você vai comer, vestir ou como vai sobreviver. O Senhor cuida dos pássaros e você vale muito mais do que eles. Que a leveza de confiar no teu cuidado remova a paralisia do medo. Ouse olhar para o horizonte com esperança e não com pavor. A vitória que Deus preparou para você amanhã exige a sua fé hoje. Descanse na certeza de que o amanhã pertence a Deus e que Ele nunca falhou com um filho seu. Senhor Jesus, o inimigo muitas vezes rouba as nossas sementes, o nosso tempo e a nossa paz durante a jornada. Mas o Senhor é o Deus da restituição. Clamamos para que o caminho rumo à vitória seja também um caminho de devolução. Que o que foi perdido no ciclo passado seja devolvido em dobro neste novo ciclo. O Senhor é o nosso socorro para recuperar o que o gafanhoto consumiu. Pedimos a restituição da alegria, a restituição das finanças e a restituição da reputação. Que as portas que se fecharam injustamente se abram agora com uma bênção acumulada. O Senhor está fazendo justiça em seu favor. O que era para ser perda, Deus está transformando em ganho. Prepare as mãos, pois a colheita de restituição será maior do que tudo o que você imaginou perder. Senhor Jesus, estamos finalizando este clamor de 34 minutos com o coração transbordando de fé. Decretamos que a direção divina foi estabelecida sobre a vida deste teu filho. O socorro chegou e o mapa da vitória foi entregue. Selamos este tempo com o teu sangue precioso, garantindo que o ladrão da bênção não tenha acesso ao que foi liberado aqui. Declaramos que este filho não anda mais sozinho, não anda mais perdido e não anda mais no deserto. Ele agora caminha na rota da vitória, guiado pela luz do teu Espírito. Cada palavra de autoridade dita aqui foi ligada no céu e se manifestará na terra. O Senhor é a nossa vitória, o Senhor é o nosso guia, e em ti somos mais do que vencedores. A jornada agora tem destino, e o destino é o triunfo total para a glória do teu nome. 30. Entrega final e gratidão pelo triunfo. Que chegou o Senhor Jesus. Agradecemos por este tempo de clamor e de busca. Agradecemos porque sabemos que enquanto oramos, caminhos foram abertos, gigantes caíram e muralhas foram derrubadas. Saímos deste momento não mais como quem busca, mas como quem já recebeu. O Senhor é o nosso socorro
e a nossa canção de vitória. Entregamos os nossos caminhos, as nossas decisões e os nossos sonhos inteiramente a Ti, descansando na Tua fidelidade que nunca nos deixa na mão. Que o brilho da Tua presença nos acompanhe em cada quilômetro desta marcha. Que a vitória que começou aqui na oração seja visível a todos a partir de amanhã. Senhor Jesus, o Teu socorro é o nosso escudo intransponível. À medida que avançamos rumo à vitória e o Teu favor começa a brilhar sobre nós, sabemos que os olhos da inveja e as línguas da calúnia tentam se levantar para obstruir a nossa passagem. Mas a Tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará e que toda língua que se levantar em juízo, o Senhor mesmo a condenará. Eu clamo agora, blinda a reputação e o caminho deste Teu Filho, que toda seta de inveja, todo olho grande e toda torcida contrária sejam neutralizados pela Tua glória. O que Deus abençoa, homem nenhum tem o poder de amaldiçoar. Selamos com o Teu sangue as finanças, a saúde e a família deste Teu servo. Que ele prospere diante de todos, não para a própria glória, mas para que todos vejam que o Senhor é a sentinela que não dorme ao redor daqueles que buscam a Tua direção. Senhor Jesus, o peso das batalhas passadas muitas vezes tenta roubar a nossa coragem, deixando cicatrizes de medo que nos fazem hesitar diante das novas portas que o Senhor abre. Mas hoje, o Senhor é o nosso socorro para resgatar o espírito de ousadia. Como o Senhor disse a Josué, não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Eu peço que essa mesma ordem ecoe agora nas fibras da alma desta pessoa. Remove toda timidez espiritual, toda insegurança e o medo do fracasso. O Senhor não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Ungimos agora os pés deste Teu servo, para que ele marche com autoridade sobre as serpentes e os escorpiões da dúvida. Que a cada passo dado, ele sinta o chão da promessa firme debaixo de si, sabendo que a vitória não é uma coincidência, mas o resultado de caminhar de mãos dadas com o dono da vida. Senhor Jesus, chegamos ao ápice deste clamor, pedindo que a vitória que o Senhor está entregando hoje não seja passageira, mas que se torne um legado para as próximas gerações. O Senhor é o nosso socorro, que estabelece fundamentos sólidos. Decretamos que os caminhos abertos aqui permanecerão abertos para os filhos e netos deste Teu servo. Que a prosperidade seja acompanhada de paz, que a conquista seja acompanhada de santidade e que o sucesso nunca afaste este coração da Tua presença. Selamos esta jornada de 33 minutos com a certeza de que a bússola divina está ajustada. Onde havia confusão, agora há clareza. Onde havia estagnação, agora há marcha triunfal. Deixamos aos Teus pés toda a ansiedade e saímos daqui com o mapa da vitória desenhado pelo Espírito Santo em nossa mente. Está feito, está selado e está garantido. O Senhor é o nosso guia e o nosso destino é o triunfo total. Em nome de Jesus, amém e amém.